oração, vem o teu coração na presença de Deus derramar. Mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Irmãos, preparemos-nos, porque vamos celebrar mais um culto de evangelização, salvação para os pecadores e avivamento para a Igreja de Deus, na expectativa da volta do Senhor Jesus para o nosso milênio, para louvarmos o Senhor, para julgarmos o mundo e os anjos, conforme o nosso amado Jesus nos falou. Então preparemos-nos. Larguemos agora, esqueçamos as diversões, os motivos de alegria que estávamos tendo até agora, se não eram do Senhor. Larguemos de lado e vamos nos preparar para cultuar o Senhor. Nós vamos orar agora, pedindo a Deus misericórdia para nós, para os nossos familiares, onde quer que estejam, para aqueles que ainda não aceitaram Jesus como Salvador, que aceitem nesta noite, e para a Igreja de Deus que precisa de ser avivada, despertada, para a volta do nosso amado Jesus, o nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós estejamos atentos aos avisos do Senhor, à palavra do Senhor, àquilo que o Senhor vai falar, àquilo que o Senhor vai dizer, que nós estejamos prontos para ouvir. Quero convidar nesta hora a todos vocês para se desligarem das coisas da terra e vamos prestar atenção ao culto. Vamos louvar o Senhor. Não vamos pensar no culto como uma coisa costumeira que todo dia a gente faz, não. Pensemos no culto sempre como uma novidade de Deus a cada dia, procurando salvar os perdidos, procurando avivar a igreja, procurando santificar mais e mais os crentes no Senhor Jesus. Nós precisamos de buscarmos o Senhor com mais intensidade, com mais desejo, com mais amor, desejando que Ele nos conceda aquele coração contrito e quebrantado que o alegram muito. Porque, meus irmãos,
Nosso Deus é santo, santo, santo. Então, não é brincadeira. Não é coisa com que se brinque a santidade de Deus. Tenhamos cuidado na nossa vida, no nosso testemunho cada momento, na nossa maneira de ser, maneira de testemunhar, maneira de falar. Sim, que estejamos atentos à voz do nosso Deus. Oremos agora pelos que estão enfermos, porque Deus é o médico dos médicos, para que Ele olhe para os que estão doentes agora. Tenho 2 sobrinhos cujas esposas estão doentes e eles estão orando por elas. Tenho um sobrinho que está também doente lá no hospital, eu entrego a Deus, é o Benoni. Temos a esposa do irmão Marcos, que eu me comprometi a orar por ela. E temos o advogado que cuida dos nossos interesses, que estamos orando por ele também. Temos os nossos familiares que entregamos a Deus onde quer que eles estejam agora. Sejam abençoados, sejam vistos por Deus, e entregamos também aqueles que são presidentes dos países da África, que estejam atentos às orações, aqueles que são presidentes dos países de todos os continentes, onde estamos orando pela igreja, que o Senhor desperte cada um, que cada um busque mais o Senhor, se atualize mais com as questões de fé do Senhor, e que nós estejamos na presença do Senhor, à espera de suas bênçãos, à espera de suas maravilhas, à espera de suas operações em nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos encha dele, nos encha da sua graça e nos prepare a cada momento para louvá-lo, engrandecê-lo, exaltá-lo, glorificá-lo e adorá-lo como perfeitos adoradores. Tudo isso pedimos a Deus e tudo isso agradecemos em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém. Irmãos, graça e paz. Mais uma vez nós estamos aqui pela misericórdia do Senhor. Queremos agradecer a Deus por mais uma oportunidade de pregar o Evangelho, dos irmãos que entram. É isso, que Deus possa estar abençoando a todos, todos os queridos aí. Quero deixar um abraço forte para o pastor Gênesis, em São Paulo, pastor Paulo Ribeirinho, lá no Norte ou Nordeste, pastor Heron, lá em Rondon, do Pará, onde ele estiver, que Deus possa estar abençoando. Nosso presidente, pastor Samuel Neto, pastor Ademir Chaves, os irmãos ali de São Paulo, né, que Deus abençoe a todos. Nossa irmã Elzira Osias, que sempre que pode estar conosco, né? Irmã Josi Maria Santos, também de São Paulo, que Deus abençoe, né? Amém, irmão? E os queridos irmãos aí em todo o estado de São Paulo, né? Nos outros estados, né? Ali em Campinas, São Carlos, enfim, que Deus possa estar abençoando os irmãos aí na grande São Paulo também. Aqui no Rio de Janeiro, um forte abraço, pastor Uzias, nosso pastor ali em Centenário, e os irmãos aí, Amém. Cachoeiro Tapimirim, Aleluia. Pastor Samuel Matos,
sua esposa, os irmãos ali, queridos, a congregação de Moqui, que Deus possa estar abençoando a todo mundo. Amém. Também um abraço para os irmãos ali da sucursal do Espírito Santo, pastor Sinésio, enfim, aquele povo todo abençoado ali. Aleluia. Leni, São João do Manhuaçu, e outros irmãos queridos, né, que possam estar ouvindo, acompanhando, e aqueles que entrarem posteriormente também, que a bênção de Deus esteja sobre cada um. Amém, Jesus. Nossa irmã Nininha Alonso de São Gonçalo, sempre de oração, no início aí da pandemia pelo Miqueias, o filho dela, que Deus continue abençoando, minha irmã. Pastor Sérgio da Conceição, a irmã Maria Carmo, os irmãos ali de Guapimirim, né? O pastor Sérgio da Conceição, a irmã Maria Carmo ali do Jardim Sacramento, os irmãos ali de Guapimirim. E também eu quero, Leonardo Montelo e outros, Zilda, todo mundo aí que tem entrado, que a bênção de Deus esteja sobre cada um de vocês, e outros que porventura eu tenho esquecido, os irmãos ali do Brejo Grande, Enfim, que Deus abençoe a todos aí em nome de Jesus, os irmãos de Goiânia, de Brasília, enfim, que a bênção de Deus esteja sobre cada um de vocês. E aqueles que entrarem posteriormente, quando virem esta live, esta pregação, que a bênção de Deus esteja convosco, a mensagem os atinja e que a glória seja de Deus. Toda honra e toda glória para Ele. Quero também, vamos orar pelos enfermos, Como o pastor que falou, eu tenho primos, Deus está dando vitória, e os enfermos aí que precisam da atuação do nosso Deus, aquele é o médico dos médicos. Se depender do SUS, a gente está mal. Então vamos orar agora, agradecendo o Senhor por essa oportunidade de pregar, e daqui a pouco a palavra que será explanada, será falada, proferida, que venha de encontro aos corações aí e mentes. Senhor Deus e Pai, bendito seja o Teu nome para todo sempre, exaltado seja o Senhor, de geração em geração. Te damos graças, ó Pai, pelo dia que se foi, pela noite que chegou. Ó Deus, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado, por tão grandes benefícios que temos recebidos, ó Pai. Também te damos graças pela saúde que temos e queremos pedir por aqueles que estão necessitados, aqueles que precisam do toque curador do Senhor. O Senhor como médico dos médicos, o Senhor que cura, o Senhor que resolve o problema. Quando o Senhor Jesus andou aqui em terra, Ele fez isso e disse que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Ó Deus, então dá-nos capacidade, poder para realizar a Tua obra, assim como o Senhor Jesus nos ensinou. Vocês vão de 2 em 2, e quando chegarem numa casa é paz, se entrarem numa cidade é paz. Se não nos receberem, nós vamos sacudir o pó e vamos adiante. Nós não estamos aí para brigar com ninguém, nem para ofender a ninguém. Nós estamos para pregar o Evangelho. E foi assim que o Senhor Jesus Ele fez. Quem foi a Ele, Ele acolheu, Ele recebeu, Ele tratou, Ele curou. Ele disse, vai-te em paz e não peques mais. Outros Ele disse, siga-me. Outros Ele disse, vai e continue, e vai pregar para dizer quantas coisas o Senhor tem te feito, como Ele é bom. Ó Senhor, então nós precisamos disso, falar dessas coisas, falar do Evangelho, falar do reino, como João Batista pregou, como o Senhor Jesus continuou a falar, o reino de Deus está entre vós, está no meio de vós, arrependei-vos porque é chegado. Aquele que tem 2 túnicas, reparta com quem não tem nenhuma. Enfim, ali na Tua palavra, ó Pai, estão as diretrizes que nós temos que seguir. Muitas vezes nós temos feito coisas, ó Deus, que não tem nada a ver com a Tua palavra,
e às vezes desviados do ensinamento e as pessoas vivendo em confusão. Mas a tua palavra diz que aqueles que ensinam brilharão como as estrelas sempre e eternamente. E aos que muitos ensinam a justiça, brilharão e refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Então, Senhor, dá-nos conhecimento e fidelidade, ó Pai, em proferir a tua palavra como ela é. Que teu Santo Espírito nos ajude. Toma os enfermos em tuas mãos. Estenda as tuas mãos de poder e glória, Pai, para curar, para tirar esse alguém aí da cama, para expelir agora o tumor de alguém, colocar para fora, dar saúde para o corpo, salvar, ó Pai, a alma, teu nome ser glorificado, porque o Senhor não mudou. Prepara os nossos corações para ouvir a tua voz. Eu te oro com fé e por fé, com perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. E amém. Meus queridos amados irmãos, nós vamos pedir ao pastor Rogério para ler a palavra de Deus aqui, em 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 5 e 6. 1 Timóteo 2, 5 e 6 diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Amém. Amém. Amados, escutem isto. É o apóstolo Paulo. Para muitos, o apóstolo Paulo devia até ser uma espécie de, também uma de ligação entre nós e o nosso Deus. Não é? Mas o que é que ele ensina? Que nós preguemos que há um só Deus. Prestem atenção a isso. Todos nós sabemos que há um só Deus. Todos sabem disso. Ninguém invoca outro Deus porque sabe que não existe. Há um só Deus. E por que será que muitos invocam outro intermediário entre nós e o nosso Deus? Porque a Escritura garante: há um só Deus e um só mediador. Olhem bem, a mesma palavra que nos garante que existe um só Deus é a palavra que nos garante que existe um só mediador entre Deus e os homens, e que esse mediador é o Senhor Jesus Cristo, homem. Por que a palavra cita tanto isto? Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Por quê? Porque o homem, ele tem sangue. Tem sangue para lavar pecados. E Deus não tem sangue. Então o que é que acontece? É que para lavar os nossos pecados, o sangue dos animais não serviam. Porque o animal não sabe porque está morrendo.
porque ele está sendo sacrificado. Então o que é que fez o nosso Deus? Rasgou seu próprio coração e nos mandou seu Filho. Olhe que o nosso Jesus, quando o profeta Isaías deu como sinal a gravidez de uma jovem, ora, jovem ficando grávida, não é possível. Mas uma moça. E ele disse que ela daria luz a um filho, e esse filho teria o nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Nós não tínhamos Deus. Não tínhamos. Agora temos Deus conosco. E um Deus vivo para nós. Não é um Deus apenas espiritual. É um Deus homem. O próprio profeta fala depois. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O principado está sobre seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. E garantiu que para esse principado da paz não haveria fim. Seria um reino eterno para sempre, sempre e sempre. Vejam bem. Por que é que ele disse Jesus Cristo homem? É porque um homem que não foi gerado por outros homens, pelo contato do sexo da carne, nasceria sem pecado. Foi o caso de Jesus. Foi o caso do Senhor. Certa hora o Senhor, um tanto já cansado de sofrer, falou para os seus inimigos: quem de vós me convence de pecado? Eu não tenho pecado nenhum para alguém me acusar. Pois bem, não tinha mesmo. E porque não tinha pecado, pôde morrer pelos pecadores para salvá-los. Porque a Escritura já dizia: todos os pecados estão destituídos da glória de Deus. Estão destituídos da graça. Estão fora do plano de Deus. Todos, todos. Desde Adão, porque Adão foi o primeiro homem e foi o primeiro a pecar também. Pois bem, amados. Agora, o apóstolo diz, olha, escrevendo a Timóteo: Timóteo, pregue a palavra, a tempo, a fora de tempo, redargue, repreenda com toda a justiça, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, tudo bem. Mas olha, Timóteo, fala para eles, há um só Deus. Só existe um Deus, como todo mundo sabe disso. Todo mundo crê que só há um Deus. E por que, se a palavra de Deus diz que só há um Deus, a mesma palavra diz que só há um, que é o mediador entre Deus e os homens, por que os homens procuram outros mediadores? Sabendo que a mesma palavra que nos garante que há um só Deus, é a palavra que garante que temos um só mediador. E diz quem é esse mediador. Quando o Senhor Jesus falava a Pedro, disse: eu te darei as chaves do céu, viu? E tudo bem, o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Ora, e muita gente até gosta de dizer que Pedro é o chaveiro do céu. Mas o próprio Pedro
nos diz o seguinte, que debaixo do sol nem um outro nome há dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Então não adianta. Nem Paulo, nem João, nem Pedro, nem Apolo, nem ninguém pode salvar alguém. Ninguém, só Jesus. Só Jesus. Só Jesus. Pois bem, e agora fica a humanidade se agarrando com ídolos para todos os lados, se agarrando com santo fulano, santo fulano, santo fulano, fazendo promessa, fazendo votos, fazendo sacrifício. Nada disso vale nada. Nada disso Deus aceita. Deus aceita tudo que o salvo lhe oferecer. Porque o salvo só oferece a Deus coisa boa. O salvo não vai oferecer a Deus o que não serve. Então, tudo que o salvo oferece, Deus recebe como oferta de cheiro suave. Mas se a pessoa não é salva, não adianta oferecer nada a Deus, porque Deus não aceita. Deus só aceita oferta de quem aceita a sua oferta, a oferta de salvação do seu bendito Filho Jesus. Aquele que crê no Senhor Jesus, aceitar Jesus como oferta de Deus para lhe garantir a salvação, esse pode oferecer a Deus o seu dízimo, sua oferta, seu voto. Tudo que ele oferecer, Deus recebe porque é dele. E a Escritura ensina que o salvo vai ao céu levando as suas obras, as boas obras que ele fez. O salvo. Porque o que não é salvo tem boas obras só para os que estão aqui na terra. Se vir alguém aqui. Mas para Deus, essas boas obras dos salvos, essas boas obras de quem não é salvo, não vale nada. Não adianta você fazer sacrifício, você fazer suas boas obras, você carregar uma cruz nas costas, você subir uma escadaria de joelhos. Não adianta nada se você não é um salvo por Cristo Jesus. Tudo que você fizer é tempo perdido, é trabalho perdido, cansaço perdido, que não vale nada, que não vale nada. O que vale para Deus é aquilo que os santos, os salvos, os lavados pelo sangue do Senhor Jesus fazem para Deus. Isto sim, isto vale, Deus aceita como oferta de cheiro suave. Qualquer outra oferta, Deus rejeita. Qualquer outro voto, Deus rejeita. Deus não aceita voto de quem não é dele. Deus não aceita oferta de quem não é dele. De quem não é salvo pelo seu próprio Filho. Deus, quando olha dos céus para a terra e olha para os homens, primeiro que ele olha é para o sinal do sangue do seu Filho Jesus nessa pessoa para quem ele está olhando. Se ele vê o sinal do sangue, que a pessoa foi lavada pelo sangue do Senhor, Deus recebe essa pessoa com muita alegria no seu coração de pai. Mas se Deus não vê a marca do sangue do seu Filho nessa pessoa, simplesmente Deus rejeita. E essa pessoa continuará nas trevas
perdida e não haverá condição de salvação se essa pessoa não aceitar Jesus. É por isso, meus amados, que nós não devemos brincar com essas coisas. É por isso que nós devemos nos agarrar com esse Jesus maravilhoso. Crer nele. Aceitar o seu sacrifício. Aceitar a sua palavra. Aceitá-lo. Abraçá-lo. E não largá-lo nunca mais. Nunca mais. Aquele que realmente é salvo, ele nunca mais deixa Jesus. O negócio de dizer, eu perdi minha salvação, isso não existe. Salvação não se perde, porque Deus não é nenhuma criança para fazer uma coisa agora, se arrepender daqui a pouco. Se você é salvo, lavado pelo sangue de Cristo Jesus, não há quem arranque isso de você, nem você mesmo pode tirar, porque a vida não é mais sua. Se você é um salvo, a sua vida não é sua. A minha vida não é minha. Eu não posso dizer, eu faço da minha vida o que eu quiser. Não, ela não é minha. Ela está escondida em Deus com Cristo Jesus. Minha vida está escondida em Deus com Cristo Jesus. Como é que eu vou tirá-la de lá para fazer o que eu quiser? Não há condição. Eu sei que sou forasteiro, sei que não pertenço mais ao mundo, não sou do mundo como o meu Salvador não é, ele mesmo disse isso, não são do mundo como eu do mundo não sou, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade que santifica o homem, que salva o homem e o santifica e o prepara para a glória. Não há outro caminho. Eu conhecia quando era menino um ditado que dizia, todo caminho leva a Deus. E eu cheguei a acreditar nisso quando eu não conhecia Deus. Quando conhecia a palavra de Deus, eu digo misericórdia. Todo caminho leva a Deus, coisa nenhuma. Só há um caminho. E o Senhor Jesus disse, eu sou o caminho. Não há outro. Se você quer ser um salvo, quer morar na glória com o Senhor, Jesus é o único caminho. O que é que você deve fazer? Arrependa-se dos seus pecados, confesse seus pecados a Deus, peça perdão dos pecados, entregue-se ao Salvador, e aí sim, perdoado dos seus pecados, e entregue-se ao Salvador, você estará seguro, per omnia saecula saeculorum, isto é, você está seguro por todos os séculos dos séculos. Não há condição de você se perder jamais. Haja o que houver no mundo. Você pode até ser assaltado, morrer num assalto. Você pode morrer num atropelamento. Você pode morrer numa parada cardíaca. Você pode morrer num desastre. Qualquer coisa pode acontecer com você. Mas uma coisa é certa. Você vai morar no céu com Deus. O que não acontecerá com aquele que nunca quis aceitar a Jesus como Salvador. Pode ser um pregador, pode ser um pastor, pode ser um padre, pode ser quem for. Se ele não aceitar Jesus como Salvador, para o céu ele não vai. E não indo para o céu, só há outro lugar para onde ele pode ir. Porque só temos dois lugares. O céu para o salvo, o inferno para o perdido e pronto. Nada mais.
Se você quiser ir para o céu, é Jesus. Aceite-o agora. Se você não quiser ir para o céu, se você não quiser, tem que dizer, se Deus quiser, Deus já quis, muito antes que existisse o mundo, Deus quis isso. Tanto que, quando ele fez o primeiro homem, chamado Adão, já tinha preparado o plano de salvação para Adão quando ele caísse. Já estava preparado. Louvado seja o bendito nome do Senhor. Então, para Deus, tudo já está preparado. Eu não posso dizer, se Deus quiser eu vou para o céu. Que é isso, Ferreira? Deus já quis. Agora é você que tem que tomar a atitude de abandonar seus pecados, de pedir misericórdia ao Senhor, de abraçar o Salvador e não largá-lo nunca mais. Agora é você, não é Deus. Deus já fez isso. E olhe, pode ser que você só tenha hoje para fazer isso. Este é o dia que fez o Senhor. Alegremos-nos e regozijemo-nos nele. Porque o dia de amanhã não nos pertence mais. Quem morreu perdido, aliás, o dia de ontem, quem morreu perdido no dia de ontem, não tem mais condição. Acabou a esperança. Pode chorar, pode morrer, pode gemer no inferno, mas não tem mais esperança. Então, aquele que vai deixar para amanhã, tome cuidado, porque pode ser que hoje peçam a sua vida para a eternidade. E se você deixar para amanhã e morrer hoje, também você está perdido. Então aceite agora, creia agora, receba agora e prepare-se para morar no céu. Faça como aquele que estava crucificado ao lado de Jesus. Ele ia para o inferno, estava penduradozinho para cair no inferno. Mas que aquele disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que é que o Senhor Jesus disse? Em verdade eu te digo, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Olha, aquele homem que estava caindo para o inferno foi seguro por Jesus na queda e mandado para o céu. Porque aceitou naquele dia. Se ele deixa para outro dia, estava perdido. Pois bem, é hoje, é agora. Não adianta você dizer, eu vou esperar para quando ficar velho. Você sabe se vai ficar velho? Eu nunca esperava chegar aos 97, não. Cheguei. Mas nunca esperei isso, não. Aceitei Jesus em 1948, agarrei-me com ele até agora e vou ficar agarrado até o último instante. Não largo. Não largo. Mesmo porque agora, ainda que eu quisesse largá-lo, não podia, porque não é mais meu. A vida não é mais minha. A minha vida agora está escondida com Cristo em Deus. Agora eu sou um forasteiro. Estou nesse mundo que não é meu. Aqui nesse mundo estão ainda muitos dos meus familiares, mas muitos deles também já estão seguros com Cristo Jesus. Mas há muitos que ainda precisam de se agarrar em Cristo. Há muitos familiares meus por aí, por quem oro todos os dias, pedindo a Deus que os leve ao arrependimento e que essas pessoas recebam Jesus, agarrem-se com Jesus, não larguem Jesus
e vamos morar com Jesus na glória. Não vamos ficar esperando mais para amanhã, para daqui a um mês, para daqui a tanto tempo, não. Vamos nos agarrar com Ele agora para que não percamos essa oportunidade, não corramos o risco de sermos perdidos para sempre, tendo a oportunidade de sermos salvos para sempre e sempre e sempre. De estarmos diante do nosso Deus, contemplando a sua formosura, contemplando o seu poder, contemplando a sua glória, contemplando sua majestade, adorando-o em espírito e em verdade, louvando-o, beijando os seus pés, andando com ele, glorificando com ele, vivendo com ele. É isso que Deus quer para você nesta hora, e é isso que nós, os pregadores, pregamos. Vejam bem, Jesus, há um só Deus. Presta atenção a isso, meu irmão, minha irmã, minha ouvinte, meu ouvinte. Preste atenção a isso. Há um só Deus. Você sempre acreditou num só Deus. Então acredite também na palavra. Há um só Deus e um só mediador. Mediador só temos Jesus. Não temos mais ninguém. Não temos mais ninguém. Jesus foi mediador entre Deus e os homens desde antes dele ser homem, antes dele nascer. Quando ele ainda vinha peregrinando pelo deserto com o povo, abrindo as portas do oceano para o povo passar, ele já era o Cristo. No lugar ele foi o pão, no outro lugar ele foi a água, no outro lugar ele foi a carne, no outro lugar ele foi, e assim foi, até chegar a um ponto que a Escritura diz que muitos seguiam da pedra, muitos beberam da pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Olha, mas por fim, essa palavra, esse Cristo Redentor, esse Verbo Eterno, se fez homem para ter sangue, para ser testemunhado por nós, que fomos lavados pelo sangue dele, que ele nos lavou com o seu sangue, que ele nos lavou com a sua própria morte. É interessante a gente ver o Senhor Jesus ali na própria, já perto da morte, dizer ao Pai: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Perdoar aqueles que o matavam, perdoar aqueles que o levaram à cruz, perdoar aqueles que o perseguiram, perdoar aqueles que foram contra eles. Qualquer outro homem dizia: Senhor, mata esse pessoal. Ele não. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Se eles soubessem, não teriam feito o que fizeram. Olha que aquele próprio centurião que estava aguardando a crucificação dele, quando ele morreu e fez trevas sobre a terra, quase por 3 horas, o que é que o centurião disse? Verdadeiramente esse homem era justo. Verdadeiramente. Aceitou Jesus ali. Creu em Jesus ali. Oh, maravilha de Deus. Oh, glorificado seja o nome do Senhor. Até no último instante, no último momento, Deus salvou muita gente. Pois bem, ele continua querendo salvar. Enquanto existir mundo, enquanto existir pecadores, o nosso Deus, nosso Jesus, está procurando jeito de salvá-los. As igrejas não param de pregar o Evangelho. Os pregadores não param. Os evangelistas não param. Por quê? Porque o Espírito Santo os ativa. Trabalhem, clamem, chorem, preguem, solucem, sofram, mas não parem.
não pare, porque Jesus continua querendo salvar os perdidos. E o sangue dele não se coagulou. Até hoje lava os pecados. É interessante que muitos que eram pretos como carvão, hoje são brancos como a neve, lavados pelo sangue maravilhoso do Senhor. O profeta Isaías nos conta isso, nos diz isso. E o profeta Isaías nos diz ainda, no capítulo 53 do seu livro, que o Senhor Jesus, como o cordeiro foi levado ao matadouro, como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, não abriu a sua boca, que nós o reputávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas hoje foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Oh, maravilha de Deus! Sobre o nosso amado Jesus caiu toda a nossa maldade. Sobre o nosso amado Jesus caiu todo o nosso pecado. Sobre o nosso amado Jesus caiu todas as nossas prevaricações, todos os nossos erros, todas as nossas imundícies, todas as nossas impurezas, todos os nossos pecados, os piores, caíram sobre ele. Ele nos lavou de tudo isso e morreu naquela cruz, perdoando, perdoando e perdoando. Você não quer isso? Você não gostaria de partir, se tivesse de partir hoje para a eternidade, partir como um santo, morar com Deus eternamente? Você não gostaria de se prevenir, aceitar esse Jesus maravilhoso, porque você não sabe a hora, nem o dia, nem o mês, nem o ano que você vai para a eternidade. Você sabe que você vai. Ninguém fica para semente aqui. Você sabe que vai chegar o dia que não adianta você não querer ir. Você vai, porque é o dia que Deus marcou para a sua morte. Então previna-se antes. Aceite a esse Jesus maravilhoso agora e vamos trabalhar para ele. Vamos trabalhar para ganhar outros pecadores até que ele volte. Meus amados, essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem que cura. Essa é a mensagem que salva. É a mensagem que transforma. É a mensagem que lava os pecados. É a mensagem que nos põe na eternidade face a face com o nosso Deus, glorificando o seu nome. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos encha da sua graça, que o Senhor nos perdoe a multidão dos nossos pecados e que dentro em breve vamos morar na glória com o Senhor. Espero encontrar você lá. Amém? Deus os abençoe. Amém. Nós vamos terminar pedindo ao Senhor graça para mais uma semana. E se o Senhor Jesus não voltar, na segunda-feira nós estaremos aqui novamente para pregar o Evangelho. Amém? Vamos orar então, falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade de cultuarmos o Teu nome, Senhor, de pregar a Tua palavra, de dizer em alto e bom som que o Senhor é bom. Ó Senhor, que o Senhor preserve-nos para a Tua honra e para a Tua glória, nesta semana que se iniciou ontem. E ó Deus, que o nosso testemunho fale aquilo que palavras não têm falado. Eu te agradeço por tudo, desde já, com fé,
e por fé em nome do Senhor Jesus. Amém Ferreira. e amém. Olha, não esqueçam. Há um só Deus. É um só mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. E pronto. E agora, que o amor insondável de Deus nosso Pai, a graça maravilhosa e salvadora do Senhor Jesus, e as doces alegrias e consolações do Espírito Santo, sejam conosco, sejam convosco, sejam com toda a Igreja de Deus em toda a terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor, e todos digam amém. Até segunda-feira, se o Senhor assim nos permitir.